E a nossa história começa no Hotel Imperial, com uma carretada de carros de luxo se aproximando do local, até mesmo driftando. Até que um loirinho desce do carro mandando todos se prepararem. E um dos seguranças fala para a princesa ter cuidado. Eles até estendem um tapete vermelho. E enquanto o restante deles está com pétalas de flores para a princesa da Europa desfilar. Ela se pergunta se aquele lugarzinho realmente terá um prato lendário. E essa é a terceira princesa do reino Tesha, a princesa gourmet Aizu. E para recepcioná-la, chega um gerente dando as boas-vindas para a princesa Aizu no Hotel Imperial e fala que a presença dela ali faz o hotel cada dia mais brilhante. E ela fala que não precisa desse papinho furado e que só quer que eles preparem a melhor comida daquele hotel para ela. E rápido! O Mordano, sem jeito, fala para ela se sentar ali, e a mesma se senta e fala toda cheia de si, que vai ser muito feio se ela, a princesa que gastou seu precioso tempo, comer um prato que não for gostoso. E os seguranças, ao escutarem isso, já intimidam o gerente. E chega um chefe falando para os seguranças se acalmarem e a tal princesa deles provarem aquilo dali. E coloca a bandeja sobre a mesa e fala para Aizu aproveitar. E a princesa, cheia de marra, fala que então ela deve ver o prato desse hotel e se era realmente delicioso como os boatos falavam. E ela começa a abrir a bandeja, que exalava um brilho majestoso, surpreendendo a princesa e todos que estavam no local, inclusive aqueles seguranças marrentos. E a gente vê que só tinha um mísero grão de arroz. E a Aizu, ao ver isso, já fica extremamente irritada, perguntando ao chefe o que era aquilo, e taca o prato em direção ao protagonista, perguntando se ele está tirando uma com a cara dela, e se essa era a melhor culinária daquele hotel, e se ousava a provocá-la. Os seguranças já ficam todos estressadinhos. Um puxa uma granada de seu bolso, outro um soco inglês e até mesmo uma minigun, e ficam determinados a destruir aquele restaurantezinho. E vem uma mão em direção da colher, falando que a qualidade de uma comida só pode ser decidida quando aprová-la, e coloca a colher de forma desajeitada na boca da princesa. E os seguranças já ficam todos rabugentos, preocupados com a segurança da princesa, até que ela sente uma grande sensação revigorante vindo de dentro, e fica toda excitada, se perguntando por que de um mísero grão de arroz ser tão delicioso, e fala que é um ovo e uma carne a enchendo em apenas uma mordida, e fala que é a comida de mais alto nível que ela provou na vida, e fica toda se tremendo na mesa, pensando se isso era realmente real, e pensa que estava em um sonho e aquilo era realmente delicioso. E os seguranças Ctrl+C, Ctrl+V ficam todos preocupados com a princesa, e quando um deles tenta intimidar o prota, o questionando o que ele deu para a senhorita dele ingerir, ele se apresenta como Liu Xian, o melhor chefe chinês do Hotel Imperador, e fala o que a princesa comeu é seu novo prato, o arroz dourado, e a Aizu se levanta bruscamente, falando que já se decidiu. Derrubando o gerente, radiante fala ao protagonista que de agora em diante, ele será seu chefe pessoal. E o Liu Xian fala que está honrado pela princesa ter gostado de seu prato, mas ele vai ser obrigado a recusar. E todo reluzente fala que sua culinária não existe para apenas uma pessoa, deixando os guardas-costas incrédulos por ele ter recusado a princesa mais bonita do mundo. E dá as costas indo embora, falando que anseia pela sua próxima visita. E a princesa já fica toda exaltada com isso, achando que a situação era verdadeiramente impressionante. E logo em seguida todos os seguranças a cercam e falam para manter o ânimo, e que eles ainda podem amarrar aquele sujeito se for preciso. E tinha uma loirinha espionando tudo e rindo da situação. E o protagonista vai para o terraço relaxar um pouco, e ele estava totalmente suado e envergonhado, e pensa que isso foi muito perigoso. Se aquela mulher tivesse o segurado por mais um segundo, ele teria desmaiado. Nos é contado que esse é o protagonista e ele tem uma severa fobia. E chega alguém e eu pergunto por que ele ter recusado o pedido da princesa Aizu, que se tornando o chefe pessoal dela, ele teria recebido 10 ou até 20 vezes mais do que ali. E vemos que essa é a Shinichiro, a melhor chefe ocidental do Hotel Imperial. E o protagonista, todo orgulhoso, fala que esse é o seu ideal, fazer todo mundo criar amor pela culinária chinesa, e não vai vender seus pratos para somente uma pessoa. E a Shinichiro, já percebendo a desculpa esfarrapada do protagonista, o questiona se não é por conta de sua fobia, se aproximando bem pertinho do protagonista,
Ele pensa que ela estava muito perto. E ele se desgruda dela quase que instantaneamente e fala que fez isso pelos seus ideais de fazer todo mundo criar um amor pela culinária chinesa e que não vai vender seus pratos para uma só pessoa. E coloca o bichinho sobre as montanhas e o pergunta se está tudo bem ter ela por perto. E ele a empurra automaticamente sobre a sacada e ela bate suas costas na grade e a quebra e cai do terraço. E o protagonista fica em choque vendo que fez merda e que agiu por reflexo. Ele pula do prédio para tentar salvar a Shimiro e pensa que precisa alcançá-la. E mudamos de cenário e vamos para o que parece uma luta marcial, com um cara acertando um soco no chão e a garota desviando. E vemos que quem acertou esse soco era o jovem mestre Zheng De, da escola Sheng Quan, e pergunta à garota se ela realmente quer ir contra a escola deles. E ela pede para ele cortar essa que hoje ela vai consertar aquela cara feia dele. E ambos os lados torcem para seus jovens mestres. E ele parte para atacá-la e pede para ela não o culpar depois. E ela desvia facilmente, o perguntando se é tudo que ele tem e que aquela dama estava quase dormindo. E manda ela tomar isso e ativa o aprimoramento corporal Deluxe. E a garota se teleporta para trás dele e fala que ele está muito focado em atacar, mas há lacunas em sua parte inferior. E ela dá uma bicuda bem dada nas joias preciosas daquele jovem mestre, e eu senti a dor daqui, tá? E ele cai de joelho no chão, perguntando à garota se ela não é de uma seita justa e que ela não deveria ter feito esse golpe sujo. E ela, toda convencida, fala que ela não é uma pessoa justa. Nos é contado que essa é a filha única de um dos 3 grandes demônios, Hua Shen, e todos os lacaios elogiam, falando que a senhorita é muito poderosa. E chega um desses lacaios, a parabenizando por vencer, e a entrega uma caixa, já que ela venceu aquela aposta. E nesse meio tempo aquele cara ainda estava agonizando no chão, falando para ela esperar que ele voltará. E ela pega a caixa toda ansiosa, pensando que finalmente isso estaria em suas mãos. E um brilho reluzente vem da caixa e todos os lacaios ficam extasiados, comemorando que esse era o lendário doce de Dan. E um dos lacaios se pergunta o porquê dela estar tão ansiosa, e outro briga com ele, falando que ele deveria saber daquilo. Explica que é por conta da aura deles. Todo mundo em Yushu pode praticar artes marciais, e para praticar melhor as artes marciais, os antigos inventaram a alquimia, e aquelas pílulas poderiam satisfazer a fome, e não só a fome, como também poderiam melhorar o poder das artes marciais, e por conta disso, não há comida naquele mundo, exceto a pílula. E é explicado que o sabor da pílula é o mesmo, mas a que está na mão da senhorita é uma rara pílula doce no mundo todo, que era o ápice da alquimia dos humanos. E ela, toda babando, pensa que finalmente pode prová-la, e ela começa a lamber e chupar aquela pílula, e os lacaios ficam babando, falando que a senhorita parece tão excitada, e que este é o charme da seita deles, Sun e Moon, a beleza número 1. E ela tira da boca toda babada e fala que era muito deliciosa. E os carinhas se abraçam falando que a senhorita era muito adorável. E ela pensa que vai dar outra mordiscada. Só que de repente uma mãozona vem do portal gritando, o que choca a nossa donzela. Uma grande fumaça sobe, chocando também todos os lacaios da seita. E a poeira baixa e alguém estava com a mão em algo macio. E que beijava acidentalmente a senhorita, que acaba por engolir a tão rara pílula doce, que dá um grito gigantesco que ecoa por todo o templo, se perguntando o que diabos estava acontecendo. E o protagonista nos conta que seu nome é Liu Xian, e ele é um renomado chefe de cozinha, e que não sabe porquê, mas parece que ele atravessou para outro mundo. E as criadas da senhorita pedem para ela não ficar com tanta raiva. E um cara com uma lâmina se aproxima do protagonista, que pensa que estava prestes a morrer. E um ato de desespero, pede para eles esperarem, que ele apenas beijou a senhorita deles, e não é preciso tanto quanto a vida de uma pessoa. E ela, sorridente, o pergunta se é algo pequeno beijar aquela jovem. E todos os lacaios começam a defender, falando que falar com aquele cara não faz sentido, e que eles devem ir direto ao ponto e matá-lo logo. O carinha vem para decapitar,
E ele, desesperado, pede para ele pelo menos darem uma chance para ele para compensar. E o cara que estava prestes a decapitá-lo o pergunta se ele não entendeu. O verdadeiro pecado que ele cometeu não foi só um beijo, mas fazer a senhorita engolir aquela pílula preciosa. E ele suava frio pensando que fez merda. E um lacaio de cabelinho espetado fala que aquela pílula era única, uma iguaria em todo o continente Yuju. E o protagonista pensa na palavra iguaria, e os caras partem para executá-lo, e a princesa fica emborradinha, pensando que sua pílula foi para a fita. E a espada vem para decapitar o protagonista, e antes de o cortar, ele pergunta à princesa se ela está satisfeita somente com uma pílula doce, e que ele pode fazer uma comida mais deliciosa que aquela mísera pílula doce. E a comilona instantaneamente pede para eles esperarem, e o cara acerta o chão ao lado, o rachando e assustando o protinha, pensando que passou perto. E a princesa, toda convencida, o indaga se ele realmente tem uma maneira de fazer a melhor comida do mundo. E ele no chão fala que com toda certeza, e ela fica confiante e fala que aquela jovem dama irá o dar uma chance, e corta suas amarras e pede para que imediatamente aquele servo o traga os ingredientes. Ele pensa que conseguiu salvar sua pele, e agora irá fazer eles provarem sua culinária. E os carinhas trazem os recursos e tacam no chão um gigantesco forno, rachando todo ele. E o bigodinho fala para ele ficar à vontade, e o prota pensa que estava fudido. Aquele mundo não parecia ter noção nenhuma de comida, nem mesmo de condimentos, e como ele poderia fazer uma comida deliciosa sem os devidos ingredientes? E a Rue o questiona se ele não pode fazer comidas deliciosas. E ele fala que ela pensa demais e que estava com fome, e se ele poderia comer algo que eles costumam comer, e pensa que é melhor ele descobrir o que geralmente comem primeiro. Ela fala que ele é muito problemático e que é para darem uma pílula física para ele, e o carinha a entrega a ele e pensa que aquele mundo costumava comer e que vai ter que experimentar. E ao experimentar ele fica completamente enojado e começa a vomitar, e a Rue pensa que ele é mesmo um mentiroso. Pensa que aquilo era salgado e picante, e se isso era comida de gente, mas que pelo menos o tempero estava lá. E fala a garota que está sem o ingrediente principal para fazer a comida, e acaba por avistar uma galinha, um peru, sei lá, correndo próximo ao local, e o peruzinho olha para ele, fazendo cru-cru. E o protagonista, vendo isso com um sorriso diabólico em seu rosto, fala que vai ser ele mesmo. E pega o bichinho pelo pescoço, puxando uma faca não sei da onde, e depena o bichinho. Fala que depois de arrancar as penas, ele deve remover os órgãos, e o primeiro passo estava pronto. E todos da seita ficam espantados que aquela criança mudou muito, e que aquele corte foi realmente incrível. E ele, sem escrúpulos, fala para o grandão idiota o dar algumas pílulas, daquele que ele acabou de o dar anteriormente, que concorda sem jeito. E ele fatia aquelas pílulas e enfia no rabo do bicho, falando que está preenchendo com tempero, e começa a enrolar umas folhas de lótus e as cobre com lama, chocando mais ainda o pessoal daquele mundo. E acende aquele forno gigantesco e coloca aquele franguinho para assar, todo satisfeito. E a bichona aponta o dedo para ele e o questiona do porquê ele não começou a refinar as pílulas ainda, e se ele não estava a pedindo para fazer aquilo. E ele se aproxima do rostinho dela todo charmoso e galanteador, pedindo para ela ficar em silêncio e esperar um momento. E ela sem jeito fala que vai dar só mais um tempinho. E ele olha para trás e vê que estava pronto, e abre o forno de um jeito bem foda, e um ovo em chama sai dele, tipo cometa, chocando todo mundo. E ele entrega aquela pedra pegando fogo, todo convencido, pedindo para ela provar, por favor, deixando todo mundo sem palavras. E a mesma coisa se repete, só que dessa vez uma pedra vem vindo para cima do protagonista, e ele rapidamente se joga para pegar a pedra, e ao entrar em contato com sua bandeja, ela se racha, e dela um intenso brilho é emitido, cegando a princesa. E determinado a mudar a história de culinária daquele mundo, ele fala que essas portas estão prestes a se abrir, e aquele brilho imenso deixa todo mundo confuso. De lá sai um flango todo radiante, e o protagonista, entusiasmado, fala que está pronto. Aquele era um prato especialmente feito pelo Liu Xian, em um mundo diferente, carne de galinha.
E era galinha, né? Não era um peru. E os lacaios já ficam todos putos com o Prota, falando que depois dele se mover tanto, nem produziu uma pílula decente para eles. E o Prota ficou preocupado em derrubar sua comida. E o Bigodinho, ativando sua aura, pergunta à senhorita se já pode matar aquele cretino. E a princesa fala que na verdade essa coisa não tem uma flutuação de energia marcial nenhuma, graças ao padrão de pílula, e nenhuma fragrância de pílula fluida dela, e nem mesmo era redonda. E se pergunta o porquê de estar babando pela boca, que só de cheirar a fragrância, ela não conseguia deixar de querer comê-la. E o carinha a indaga novamente, e ela babando fala que ela vai roubar a tigela do protagonista instantaneamente, chocando todo mundo ali. E fala que embora o que ele fez não seja uma pílula, aquela senhorita ali seria gentil de provar. Gentil, né? E o Prota fala para ela ficar à vontade e pensa que é como um livro. E ela parte para morder a cartilagem daquele frango e fica totalmente chocada, com os carinhas todos preocupados com ela. E ela fala que aquilo dali era delicioso, se empanturrando com o frango todo, e pensa que aquilo era grelhado por fora e macio por dentro. O salgado e o picante a estimulavam simultaneamente suas próprias papilas gustativas, e que obviamente tem um sabor semelhante ao de uma pílula física, mas o gosto em sua boca era completamente diferente, e ela não conseguia parar de comer. Os carinhas ficam animados, pensando que a senhorita nunca fez tal expressão, hesitante ao comer alguma pílula. Tô achando que esses caras são meio pervertidos, hein? O protagonista se aproxima e os questionam se agora eles entendem o poder da comida, apontando sua faca para eles e guardando sua faca. E todo animado fala que Deus o deu para viajar para aquele mundo, para salvar aquele mundo sem comida. E o carinha vai para trás dele, caçando a faca escondida que o nosso menino guardou. E ele lembra de sua mestra falando que definitivamente ele levará a culinária chinesa a esse mundo. Enquanto ele estava todo radiante, o carinha pensa que a faca se foi. E a menina, depois de comer o frango todo, até mesmo suspira aliviada. O bichinho que tem apetite, hein? E a senhorita, enquanto os lacaios limpam seu rosto, aponta o dedo para o Prota, o perguntando quem é ele. E o protagonista se apresenta como o chefe Liu Xian. E os do mundo Morin se perguntam o que é chefe e que nunca ouviram falar nisso. E ele parte para cima dele com uma comissão de borda ativa e o questiona se ele não vai fazer mais. E o protagonista já faz uma cara de nojo e, pegando em suas montanhas, manda ela o deixar sozinho. Não tanca esse protagonista com fobia de mulher, não dá. E afunda mais o dedo na carne ainda, chocando todos os discípulos da seita, que ficam putaços com a ousadia do protagonista. E ela fala para eles que já chega, que ela não iria quebrar sua promessa em deixá-lo ir, e nenhum deles deveriam tocar um dedo nele. E ele respira aliviado que estava finalmente livre, só que quebrando sua felicidade. Ela fala que ela também, a santa da seita do Sol e da Lua, não poderia deixar passar as coisas que ele fez por ela por tanto tempo. Aí, Prota, isso que dá ficar amassando carne alheia. E ele se pergunta o que ela quis dizer, e ela fala que vai o dar duas opções. E fala que a primeira opção, que é para evitar problemas futuramente, eles iriam o transformar em eunuco, que de acordo com o dicionário, eunuco é um homem que teve sua genitália removida parcialmente ou totalmente, por motivação bélica, punição criminal, imposição religiosa ou para servir em funções sociais específicas. E ele já fica desesperado e ia perder o Bilal, pensando nela dando um chutão no saco dele. E desesperado ele fala que obviamente vai escolher a segunda opção. E ela fica sem entender e fala que tudo bem, já que escolheu a segunda opção com aquele sorrisinho malandro. Ela fala que daqui 3 dias ele e ela vão se casar. E o Prota dá uma viradinha confuso junto com os caras e toda a seita marcial. E eles acabam de jogar o protagonista no chão, totalmente irritados. E ele bravo bate no chão, o questionando do porquê dessa grosseria. E os caras putaçam, perguntam se ele tem algum problema com isso. E o Prota gaguejando fala que não,
para os senhores. E o Bigodinho vem bem perto do rosto do protagonista e o xinga de desgraçado e fala que se ele acha que eles irão deixar ele enganar a jovem senhorita com a comida que ele fez, que eles nunca concordaram com aquele casamento. E o Prota o retruca, fala que ele também não quer se casar com aquela jovem senhorita, ele só quer espalhar sua culinária chinesa pelo mundo, deixando aqueles caras chocados. E o cara puxa o protagonista pelo colarinho, falando que para ele parar de fugir, que ele vai contar ao mestre para deixá-lo tomar as devidas providências. E ele toma uma joelhada na cara. Puta que pariu. Na cara, pela princesa, e sai voando plenamente. Ela olha putaça para o subordinado, o questionando se ele estava tentando a desafiar. E os outros, não querendo encrenca, fala que eles não estavam envolvidos, tirando o chefe deles da parede. Ela fala para o protagonista parar de gastar sua energia, e o Prota estava tentando escapar em meio de toda aquela situação. E ela fala que aceita Lua e Sol, é fortemente protegida, e se ele acha que ele consegue escapar. E o Prota, disfarçando, fala que ele só estava admirando a paisagem, e ela entende, e fala que quando ele terminar, ele deve descer. E ele fala que gostaria de observar mais um pouco, e se pergunta do porquê estar tremendo tanto. E levemente cagado, ele a pergunta do porquê ela quer se casar com ele, e que ela o diga que está apaixonado pela sua comida. E ela fica nervosa do porquê ele não entende. Ela explica que aceita Sol e Lua é uma das 3 maiores dos portões demoníacos, e todas as pessoas sabem que quem se enfrentar lá morrerá sem misericórdia, o que já abala o nosso rapaz. E ela fala que, em outras palavras, se ele não se casar com ela, o seu destino será a morte, assim caindo da janela ao saber disso. Acabou, rapaziada. Cara, eu gosto muito dessa obra, eu acho muito engraçado. Então, se você gostou, comenta aí embaixo se você quer parte 2. Então era isso e falou!